já a outra sessão tinha gravado. Bom, a partir de agora eu acho que está gravando. Realmente, a conexão aqui em casa caiu, aí eu fui tentar resolver lá no modem, deu reset, funcionou. Eu estava tentando, ia fazer do celular, mas, bom, vamos continuar. Tá, Joia? Desculpem essa interrupção. Tem ficado um pouquinho instável só de ontem para hoje. Normalmente não é assim, não. Bom, mas vamos lá. A gente estava fazendo aquela explicação sobre uma das questões lá do nosso formulário, deixa eu voltar lá para a página específica, em relação a... Eita, peraí, que agora... Deixa eu sair, deixa eu recarregar para ser mais rápido. Vamos lá. Carregando. Pronto, carregou. Bom, eu lembro que... Agora eu não lembro quem foi que me perguntou, mas eu lembro, sim, que alguém tinha me perguntado, né, sobre a aplicação de outras sanções. Né? Qual é a lógica? Não precisa necessariamente ser só a pena de reclusão que vai levar a pessoa a ter os seus direitos políticos suspensos, tá joia? A suspensão de direitos políticos é consequência de uma condenação que embora não precise necessariamente ser para a pena de reclusão, tá joia? Vou compartilhar com vocês de novo aqui a tela do texto da Constituição. Deixa eu abrir aqui só um segundinho. Pronto. Vamos lá, novamente. Esse aqui é o texto do artigo 15, tá joia? Da Constituição, logo após o artigo 14, tá joia? E aqui o artigo 15 diz: é vedada a cassação de direitos políticos, tá joia? Cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então, primeiro, direito público no Brasil não pode ser cassado, ou seja, ele não pode ser cancelado de forma definitiva por uma decisão de um órgão judicial e muito menos de um órgão que não seja do Poder Judiciário. Tá? Pode haver a perda, no caso de alguém, por exemplo, que era brasileiro naturalizado e teve sua naturalização cancelada, então todos os direitos que a pessoa tinha enquanto brasileiro perde também. Perde o direito de se candidatar, perde o direito de votar. Tá? E nesse caso que a gente está falando, é a suspensão. Tá? Ou seja, a pessoa, durante um período de tempo, não vai poder exercitar os seus direitos políticos. E veja, quando eu falo de direitos políticos, falo de todos eles de uma vez só. O direito de votar, o direito de se candidatar, o direito de participar de partidos políticos, todos eles ficam suspensos enquanto essas situações aqui ocorrerem. E aqui o inciso terceiro: condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Ou seja, basta que haja uma sentença criminal transitada em julgado para que a pessoa não possa exercer os seus direitos políticos. Cuidado para não confundir com a inelegibilidade, que é só um dos direitos políticos, tá joia? Então, a inelegibilidade, ou seja, a impossibilidade do cidadão se candidatar, fica suspenso quando ele já é condenado na segunda instância, tá joia? Mas esse cidadão ainda pode votar, ok? Para ficar bem claro. Vamos lá, para ficar bem tranquilo. O cidadão que cometeu um crime, foi condenado na primeira instância, foi depois condenado pelo Tribunal de Justiça, segunda instância. Tá? A partir desse momento, ele não pode mais se candidatar, é o que diz a Lei Complementar 64, mas ele pode votar. Tá, então, tudo isso é possível enquanto houver essa situação daqui, prevista no artigo 15 da Constituição. E sobre a pergunta que me foi feita, é que, professor, não precisava ser, eu li numa pesquisa que eu fiz, uma pena de reclusão. Não, não precisa ser pena de reclusão. A pena de reclusão é a pena mais dura prevista no nosso direito penal, mas há também a pena de detenção. Há hoje, por exemplo, a prisão domiciliar. E estamos falando apenas das penas restritivas de liberdade. Há também outras penas que são necessariamente restritivas de liberdade, que aí já vai na série do direito penal, que não é muito a minha área, mas, insisto, por exemplo, a multa é uma sanção penal que se aplica e às vezes dói até mais. Porque em alguns tipos de crime, você vê um crime contra o consumidor, né? Um dono de posto de combustível, é melhor para ele passar um mês preso ou um mês sem faturar no posto? Eu tenho certeza que ele prefere, me bota no chilindró durante 30 dias. Pelo menos o posto vai estar lá faturando 24 horas por dia, se ficar aberto durante o dia. Agora, você vai ficar solto, mas é 30 dias sem faturar. O que é que ele vai preferir?
né? Então, tem que se ver, inclusive, qual é a pena mais adequada, dependendo do tipo do delito e, obviamente, do que tiver previsto a lei. O juiz não pode tirar da cabeça dele para escolher, como a gente vê naqueles casos que passam na internet de juízes norte-americanos. Não, aqui a gente tem uma legislação que é muito mais limitante, é muito mais vinculante do ponto de vista da autonomia judiciária. O juiz pode estabelecer a pena dentro daqueles limites que estão estabelecidos em lei, do tipo da pena e da gradação que é permitida, da pena máxima e mínima que são ali combinados. Tá, já? Então, sim, em relação à indagação que me foi feita, quando se fala da condenação criminal pelo estado julgado, não precisa ser necessariamente para a pena restritiva de liberdade e mais na modalidade de reclusão. É que ela é a mais famosa. Especialmente para quem não é do direito, dá a impressão que o único jeito que a gente tem de tratar o crime é botando alguém na cadeia por vários anos. Isso não resolve problema. Direito ambiental não resolve problema. Direito financeiro não resolve problema. Direito consumidor, às vezes, até piora, né? Então, tem uma série de situações nas quais há penas mais adequadas que resolvem o problema. Gente, eu quero lembrar uma coisa. Direito é uma ciência. Direito não é arte. Não é arte de nada. Arte que vai fazer você pode ter, obviamente, elementos de expressão artística quando você redige, quando você se expressa oralmente, mas direito é ciência. A gente tem que ver qual é o mecanismo social mais adequado para se resolver esse tipo de conflito. Como a gente pode racionalmente aplicar uma pena a alguém para que essa resposta seja efetiva para a coletividade, inclusive melhorando aquela pessoa, né? Esse negócio de por punitivismo, vamos botar o cara para mofar na cadeia, é irracional. É anticientífico, é antijurídico por via de consequência, né? A gente fazer a escolha adequada da pena que vai ser aplicada para a resolução daquele conflito social. Como eu disse, em algumas situações, um criminoso quanto mais homicida, um estuprador que não consegue se controlar, em alguns casos, é de fato necessário que sejam aplicadas, sim, as sanções restritivas de liberdade mais duras, não é? Mas, para a gente chegar a situação em que a gente, por qualquer crime, a gente vai mandar prender alguém, muitas vezes não resolve o problema. Você, às vezes até piora aquela situação e o que é mais importante é irracional. É um mero positivismo. Vamos punir por punir, né? Um clamor geral que é importante a gente que é de direito, que a gente que faz a ciência jurídica sempre reflita. Tá joia? Mas vamos voltar para cá. Eu não sei se, eu creio que respondi, pelo menos da minha parte, acho que respondi a indagação que me foi feita. Se por acaso ainda ficou alguma dúvida sobre essa minha resposta, por favor, me diga. Tá? E sobre esse item específico aqui, que a maior parte da turma acabou marcando, eu lembro a você, a questão é que ela acaba sendo excludente e não vê as outras hipóteses que podem daqui ser geradas. Tá? Diz aqui o item. São inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau do presidente da República, do governador do Estado, do Distrito Federal, do prefeito, no mesmo território titular, em se tratando de eleição consecutiva ao primeiro mandato do chefe do executivo respectivo. Vamos lá. Essa parte final aqui do item, eu sei que não é uma parte muito simples, muito fácil de se interpretar. E talvez tenha sido essa dificuldade. O que é que acaba dizendo esse item aqui? É como se dissesse, alguém foi eleito para 4 anos, primeiro mandato, tá joia? E se por acaso a esposa dessa pessoa ou o marido dessa pessoa queira se candidatar nos próximos 4 anos, é possível? Sim, é possível até para o mesmo mandato, desde que haja renúncia do membro da família naquele primeiro mandato, tá joia? Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese também, se por acaso essa pessoa, o parente até segundo grau, já era titular de mandato anterior, como diz a última parte do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, essa pessoa pode se reeleger quantas vezes o povo quiser. Então imagine que alguém era vereador, ok? Alguém era vereador. E aí o irmão dessa pessoa, que é parente em segundo grau, não vou botar mais perto, o pai dessa pessoa, parente em primeiro grau, quer se candidatar a prefeito? Pode? Pode. Porque vereador não gera inelegibilidade. Lembra você, só gera inelegibilidade quem é chefe de poder executivo, tá joia? Então pronto, aí uma eleição elege-se um vereador, que já era vereador, foi reeleição, e o prefeito, que não era prefeito, passou a ser a partir daquele momento, né? Filho e pai, vereador e prefeito. Aí eles passam 4 anos juntos, um na prefeitura, o outro na Câmara de Vereadores. Aí daqui a 4 anos,
Querem concorrer de novo? Pode? Pode, sem nenhum problema, porque esse aqui vai ser candidato à reeleição por mais 4 anos. Esse aqui não poderia se fosse o primeiro mandato dele, mas não, ele já era vereador, portanto, ele pode continuar se candidatando perfeitamente. Agora, se imagine que seja mais 4 anos depois, lá para o 12º ano, aí já fica mais complicado, porque só quem poderia se candidatar de novo era o filho, como vereador. O vereador não tem limite de reeleição. O pai, como chefe do executivo, já não mais poderia. Tá? Ele tinha realmente que sair dessa função ou, na melhor das hipóteses, renunciar 6 meses antes da eleição e candidatar-se a vereador daquele município. Isso sim é possível. Mas ele não pode se recandidatar de novo a chefe do executivo nesse município, nem no município próximo, em virtude daquela regra do prefeito itinerante, que a gente vai ver em outra questão. Tá joia? Então, essa resposta aqui que foi marcada, ela, da mesma forma, ela é excludente. É como se fosse, olha, em nenhum caso, quem é parente de chefe de poder executivo no primeiro mandato pode se eleger. E há essas duas hipóteses. Não é? Então, essa é a justificativa que há em relação dessa questão. Tá bom? Tranquilo? Ficou explicado? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, alguma dúvida. Não tem, então vamos seguir em frente. Se tiverem, a qualquer momento, é só avisarem, dar um sinal, ou mesmo com o microfone, intervenham aí para a gente conversar. Vamos em frente. Vamos lá. Essa questão também aqui teve um nível de acerto muito alto. Acho que realmente que não acertou, não deve ter visto com atenção o enunciado, né? Brutus é diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, Pita é secretário de Estado e Paulo é prefeito municipal da Secretaria do Estado. Para se candidatar ao cargo de governador, devem se afastar de suas funções e a resposta é essa daqui, 6 meses antes da eleição. Tá joia? Eu lembro a vocês que a gente tem um roteiro de aula, tem lá uma lei complementar 64, tá joia? Mas quem também achar mais prático, pode utilizar aquele meu roteiro de aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu alternar aqui a tela. Eu tenho que parar de compartilhar essa tela, tenho que mudar essa tela de compartilhamento com vocês para essa daqui. Vou compartilhar agora. Que tem a lista, né, de cargos de pessoas que devem se desincompatibilizar ou não. Eita, eu quero começar. Deixa eu mostrar aqui mesmo na tela, assim, para ser mais prático. Tá? Então, essa é a lista, né, de pessoas que, para se candidatar à presidência da República, tem que se desincompatibilizar. E aqui a gente tem, por exemplo, deixa eu voltar lá no texto da questão, só para ver, um diretor do Departamento de Polícia Federal, secretário de Estado e prefeito municipal. Então, deixa eu voltar para aqui. Prefeito municipal, diretor-geral do Departamento da Polícia... Exatamente, da Polícia Federal, e só falta secretário de Estado. Deixa eu localizar aqui nessa lista os secretários de Estado. Pronto, estão aqui, tá joia? Então, nós temos secretários de Estado, os prefeitos municipais e o diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Mas, por exemplo, mas professor, isso é para presidente. Ele está se candidatando para presidente, ele está se candidatando para governador. Aí a gente vai lá no texto da lei, e quando a gente vê o texto da lei, deixa eu compartilhar de novo com a tela, que fala do texto de lei. Deixa eu abrir aqui a lei complementar 64. E a gente vai ver aqui os casos, quando se fala lá em candidatura para governador, ele vai dizer, são inelegíveis para governador, os inelegíveis para os cargos de presidente da República, observados os mesmos prazos. Ou seja, é como se dissesse, é todo mundo da lista que estava acima para presidente da República, mais essa lista aqui que está na linha B. Beleza? Então, veja que é uma lei que ela acaba sendo super trabalhosa de você você usar no dia a dia, e vocês vão precisar usar se tiver advogado nessa área, porque ela é cumulativa. Os critérios são cumulativos. Quem é que não pode se candidatar para a presidência da República a não ser que se desincompatibilize, ou seja, peça o licenciamento ou peça a renúncia definitiva do mandato. Aí todo mundo que está aqui no inciso 2º para presidente da República, tá joia? Quem vai se candidatar para governador do Estado? É todo mundo da lista de presidente, mais esses aqui, tá joia? Para prefeito, pior ainda, porque é todo mundo da lista de presidente, da lista de governador, mais esses aqui, entenderam?
para prefeito, porque é muito comum que a gente começar a nossa vida profissional advogando, começar advogando já para a presidência, para candidato à presidência da República, parece um cacife bordanado. Normalmente a gente começa mais humilde, mais tranquilo, né? Começa advogando lá para a candidatura do prefeito, naquele interior da sua família, e é importante a gente ter essa informação. Os prazos são um pouquinho diferentes. Aqui, para prefeito, sim, a maioria dos cargos é de 4 meses da desincompatibilização. Agora, quem tem que se desincompatibilizar é a lista de todo mundo lá que tem que se desincompatibilizar para presidente da República, mais a lista de governador e mais essa listinha daqui, complementar a prefeito. Beleza? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Essa matéria, ela não é uma matéria difícil. Agora, pense numa matéria que exige a atenção da gente, não é verdade? Tenho certeza que muita gente deve estar aí agora, rapaz, eu errei essa besteira, porque, de fato, ela não é difícil, não é, mas ela exige um nível de atenção enorme. São muitos fatores interagindo ao mesmo tempo, e a gente tem que levar em consideração todos eles. Um fatorzinho já muda completamente a resposta. Se, por exemplo, essa pergunta falasse, deixa eu voltar para cá, sobre os candidatos eram a prefeito, era muito simples, né? Porque para prefeito, todo mundo, a resposta era essa aqui, 4 meses antes da eleição, todo mundo 4 meses. Então, ficar atento. É difícil? Zero difícil. Agora, imagine você ter que decorar isso para uma prova de concurso. Amigos e amigas, tem concurso público, infelizmente, que cobra isso de vocês. Já pensou que coisa terrível? Decorar naquela quantidade. Deixa eu mostrar de novo, para assustar mesmo, para ficar com medo. Temei, senhores, temei, senhoras. Isso aqui é o artigo 1º da lei, tá joia? Não chegamos no artigo 2º, no artigo 1º. São inelegíveis. Aí vem inciso 1º, inciso 2º, cadê? Não chegou o 2º, não. 2º é para presidente. 2º, terceiro, e aqui vai. Vamos chegar no artigo 2, vou mostrar vocês. Tá aí, pronto. Aí chegamos aqui no artigo 2. O resto daqui para cima tem concurso que cobra que vocês decorem. É absurdo, não tem sentido uma coisa dessa. Na minha prova eu jamais faço isso. Eu faço como fiz hoje. Eu fiz uma atividade que vocês podem consultar o texto, vocês podem dialogar com o colega, problema nenhum. Mas você ter que decorar isso é o fim do mundo. E se preparem, vocês também farão parte deste fim do mundo, tá? Então, quem for se preparar para concurso, vão dando uma olhada, e quanto mais exercício a gente fizer, mais a gente fixa essa informação, tá bom? Eita, pessoal, estou vendo aqui que a gente está demorando demais, já são 11h37, também teve a queda, tá? Qualquer coisa, se ficar muito comprido, a gente para e depois continua na próxima semana, tá? Mas vamos lá, deixa eu adiantar aqui um pouquinho para a gente não perder tempo demais. Deixa eu ver se estou na tela certa. Deixa eu a tela daqui. Ok, vamos lá. Muito bem. E essa é a última das questões aqui, antes daquela mais complexa. Essa aqui também teve um nível de acerto bastante alto. Acho que foi a que teve o maior nível de acerto, né? 85 pessoas marcaram. Aqui talvez deve marcar do outro por falta de atenção mesmo disso. Sobre as diversas formas de sufrágio já adotadas no país, no passado, a propriedade de bens de raiz ou imóveis já constou como requisito para exercício do voto, né? Bem como a proibição de participação de mendigos no processo de votação. Esse sistema antigo foi superado pelas Constituições modernas e atualmente vigora a forma de sufrágio considerada universal. Sufrágio universal significa que qualquer pessoa que tenha minimamente o requisito de consciência cidadã, ou seja, de ser cidadão, ou seja, já a partir dos 16 anos de idade aqui no Brasil, permite que a pessoa possa votar. Ou seja, o sufrágio ativo aqui no Brasil é universal. Tá certo? Passivo, a gente já viu, tem algumas restrições em relação à idade, em relação à nacionalidade, em relação ao cargo que a pessoa quer concorrer, mas, via de regra, o sufrágio aqui no Brasil ele é ativo. E o nome correto que se dá é esse aqui, sufrágio universal. Né? É que nem o acesso ao SUS. O SUS é universal. Qualquer pessoa, independentemente de renda, de patrimônio, qualquer pessoa no Brasil, e mesmo de estrangeiros no Brasil, tem um dos sistemas mais fraternos do planeta Terra. Né? Tem acesso ao nosso sistema único de saúde. É isso mesmo, aqui no universal. Okay? Vamos lá. Vamos em frente. Então, agora tem esse caso simulado. Deixa eu pegar aqui o texto, porque eu vi aqui que ele embaralhou a ordem das perguntas. Deixa eu ver se o texto aqui aparece
Senão vou ter que abrir lá para mostrar. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê o danado texto? Não está aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu vou abrir em outro caminho para mostrar a vocês. É um texto que conta uma pequena história. Deixa eu voltar aqui para a parte das perguntas, que na pergunta eu consigo ver claramente. Isso que eu estou mostrando, como eu vejo como professor, tá certo? É assim que a gente vê. A gente vê as questões, vai colocando aqui o que a gente chama a chave de resposta, né? A chave de resposta é o chamado gabarito. Por isso que o sistema corrige tão rapidamente, já está tudo prontinho. Não é que eu seja o cara que digita mais rapidamente no planeta Terra, não. Eu sou o cara que programa e já deixa tudo organizado. Bom, o caso é o seguinte, vamos lá. Deixa eu aumentar. Rapidinho, o senhor vai fazer prova ou vai ser várias atividades? Sistema de avaliação. Certamente nós vamos fazer atividades como essa. Elas são atividades de caráter somativo e que eu acho que elas são mais interessantes. Pelo menos é o que eu desejo. Vamos ver qual vai ser a diretriz institucional. Eu trabalho em outra instituição que eles pediram as duas coisas obrigatoriamente. Eles disseram o seguinte: 40% de pontuação de atividades somativas e 60% numa avaliação. Mas vai ser online, não vai ser física, não. Vai ser online, tá? Então, sempre muito aberto. E eu acho, e mais, eu acho que esse tipo de atividade que a gente está fazendo agora, ele é muito mais eficaz. Porque o tempo que você pensa, que você está debatendo com os colegas, convencendo ao outro que aquela questão é correta, não é, eu acho que funciona bastante bem, sabe? Eu acho que é mais interessante a gente fazer com essas atividades como essa que a gente está fazendo hoje. Acho que todo mundo aprende bastante mais, né? E mais com um momento tão incomum que a gente está vivenciando, com tanto estresse que a gente está fazendo na vida, botar mais um estresse na vida do estudante, que é uma prova sem consulta. É verdade. Não me parece que seja pedagógico, não parece que seja produtivo. Né? Então, a gente tem que agir de acordo com a situação. Né? Então, por enquanto, eu quero fazer dessa forma. Por isso que eu estou dizendo, eu não quero dizer quantos pontos vai valer essa atividade, porque o resultado da turma não foi a melhor maravilha, entendem? Eu acho que na próxima atividade que vocês fizerem, vocês vão estar dominando muito mais, já vão fazer muito melhor. Né? Então, vamos aguardar como é que os fatos vão se encaminhar e, obviamente, eu vou sempre fazer dentro do que for determinado pela instituição. Eu penso no cara pedir, sou eu sempre. Porque a instituição agora, tinha... né? É porque a instituição estava dizendo que a avaliação ia ser critério do professor. Aí eu imaginei que o senhor poderia escolher um dos dois. Perfeito, perfeito. Se for assim, ótimo. Se for assim, eu vou fazer como a gente está fazendo, somativo. Né? A gente não recebeu oficialmente essa informação que você está me passando. Mas se for assim, sem nenhum problema. Não se preocupar. Tá joia? Certo, obrigada, professor. Nessa última, para a gente poder... Já pode ir ligando a panela aí, já pode ir esquentando, mas não bota no fogo baixo para não queimar. Vamos lá, só para a gente terminar rapidinho. É uma historinha, né, um fictício, obviamente, com elementos com toques de realidade, de uma briga de família, né, que fala aqui sobre essa situação, uma situação de uma família que está no poder e que tenta se revezar no poder. O problema é que uma parte da família se separa. Isso me lembra a história de uma família muito forte em Alagoas, de muitos anos atrás. Mas não vou falar mais nada, quero deixar vocês com curiosidade e depois vão pesquisar. Tá? Eu só digo o nome no meio dessa briga, Tereza, não digo mais nada. Bom, quem quiser depois procure saber quem é essa Tereza de outro estado aqui perto, que deu uma briga de família. Vamos lá. Essa questão diz, vou ler para vocês a história. Não vou ler, não. Vou precisar ler, vamos lá. A família Bragança vem de larga tradição política. Jairo Bragança, vereador em Olinda, tentará a reeleição em 2020. Sua mãe, Helena Bragança, atual prefeita do município, já reeleita em 2016. Peraí, peraí que eu estou vendo aqui. Eleita em 2016, ela não pode escandalizar. Peraí, atual prefeita. Se ela foi reeleita em 2016, exatamente. Ela não poderia. Ok, não está errado, não. Reeleita em 2016. Pretende candidatar-se à prefeitura de Paulista, também no corrente ano. Ou seja, ela sabe que a Olinda já não pode mais se candidatar. Ela tem que ir para Paulista. Nessa época, né? No momento da posse, terá completado 70 anos. Será que ela não pode mais? Mas os conflitos familiares decorrem da disputa de poder complicaram as relações de seus membros, tanto na vida privada quanto na pública. E começa aqui. Jairo é separado há mais de 5 anos de Jaqueline. Há várias brigas do casal relacionadas às frequentes traições amorosas do ex-marido. Eita! Além disso, ainda em virtude dessas desavenças,
aproximadamente 2 anos, Jaqueline divine união estável com Frederico, que é quem? Irmão de Jairo. É melhor que não verdade, fala a verdade. Que transformou-se em um dos mais ferozes inimigos políticos e pessoais dele, alegando que Jairo só quer tudo para si, inclusive a danada de Jaqueline. Né? Jaqueline e Frederico se filiaram em fevereiro de 2020 ao partido de oposição à família Patezá mesmo, para concorrer pela primeira vez aos mandatos de vereador, ele e prefeita Helen Olinda. Frederico, só para deixar bem claro que ele não vem de outra família, é filho caçula da Helena. Ou seja, isso confirma que ele, de fato, é parente em primeiro grau da prefeita Helena. Tá joia? Vamos lá. Vai ser mais direito para mim do que eleitoral. Não, está parecendo novela. Está parecendo novela. Vamos lá. E o pior, amigos e amigas, é que a realidade sempre consegue superar a ficção. Me diga qual é o filme que planejou, que botou uma coisa parecida com isso que a gente está vivendo agora, do coronavírus. Fala a verdade. A realidade não supera a ficção. E muito. Olha a prova aí. Tá? A gente tendo aula aqui, de forma quem é que imaginava 3 semanas atrás que a gente está vivendo isso? Mesmo, mas é isso aí. Vamos em frente. Vamos lá. Deixa eu ver, tem uns comentáriozinhos aqui. Cadê? Obrigado, não estou obrigado. Vamos lá, vamos em frente. A gente tem que rir, né? Com tanta coisa que a gente tem que fazer, imagina, até mais estresse. Vamos lá. Então, Frederico é filho caçula de Helena, portanto, está confirmando aqui que ele se aparenta em primeiro grau, nem segundo, primeiro grau. E aí, em entrevista a um rádio local, Jairo afirma categoricamente que nada obsta a sua candidatura nem de sua mãe em 2020. Ele, inclusive, como titular de mandato eletivo, não precisaria, segundo o mesmo, sequer concorrer às convenções partidárias de 2020. Aí eu coloquei esse parágrafozinho aqui da lei. Foi para ver se vocês ficaram ligados na explicação na aula. Tá? A gente já chega a ler. Mas também alega que a candidatura de Jaqueline e Frederico, além de ter como único motivo afrontar a família, são completamente ilegais. Então, no fundo, apesar de todo lado da briga, digamos, novelesco que tem aqui, no fundo é um questionamento jurídico. Jaqueline e Frederico podem se candidatar, né? O próprio Jairo pode se candidatar, se ele puder, ele precisa passar pela convenção. Dona Helena, né, a mãe, que é a prefeita que já está terminando o segundo mandato em Olinda, ela pode se candidatar, e é sobre isso que a gente vai analisar a partir de agora, tá joia? Aí eu vou voltar aqui para o formulário, na parte das respostas, para a gente ver como é que foi o desempenho geral de vocês, como a gente já tinha comentado, tá? Aí vamos lá. Primeira pergunta. Jairo só poderá concorrer a vereador se renunciar ao cargo de prefeita até 6 meses antes da data da eleição. Resposta é falsa, a maioria acertou. Mas por pouco, viu? Foi 55-45. Por quê? Jairo já era titular de mandato eletivo, né? Então ela não precisa renunciar, ele não precisa renunciar, Helena não precisa renunciar e Jairo vai poder concorrer. Ele já era vereador antes, tá joia? Então ele pode se candidatar novamente sem nenhum problema para vereador. Ok? Primeira resposta. Eu vou andando pelo carro do tempo, pessoal, mas qualquer dúvida pode me interromper. Essa aqui quase todo mundo acertou, 90% acertou. Jairo está impedido de candidatar-se em 2020 a qualquer cargo eletivo em Olinda. E aqui quase todo mundo marcou falso. É bem verdade. Por 2 motivos. Né? Ele já era titular de mandato eletivo, portanto, independentemente de qualquer atuação, qualquer ato de Helena, ele já podia se candidatar. Mas, mesmo assim, acho que o pessoal, uma parte do pessoal que respondeu essa questão aqui já respondeu isso aqui pensando, mas se a mãe renuncia, ele também pode se candidatar. É verdade, embora seja desnecessário nesse caso, tá joia? Mas se fosse o caso que ele vai se candidatar pela primeira vez, isso resolveria. Helena renuncia ao mandato de prefeita, aí Jairo pode se candidatar a vereador, tá joia? A prefeito não, porque seriam 3 mandatos consecutivos da mesma família, tá joia? Isso vai ser importante para a gente resolver outra questão um pouquinho mais em frente. Vamos lá. Outra questão. A idade, no momento da posse de Helena, a impede de candidatar-se, em virtude da aposentadoria compulsória dos agentes do poder público. 2 problemas a gente tem aqui. Primeiro, alguém até me ajudou um pouco mais à frente lá, que fez a pesquisa, e viu que a aposentadoria compulsória, que eu sempre esqueço, já, mesmo não ter chegado na idade, eu acho que já vou ter que me aposentar, da memória. Perda de quê? Da memória. A aposentadoria compulsória é com 75 anos, portanto a idade não é empecilho, e mesmo assim, reitero, para os mandatos eletivos não há limite de idade. Tá?
o membro do Poder Legislativo, do Poder Executivo, pode ser eleito com 75, 80, 85 anos de idade e exercer a sua função. Não é? Ele só não pode se candidatar se de fato for comprovado judicialmente que aquela pessoa não tem condições psicológicas. E tem que haver uma declaração de que a pessoa é absolutamente, aí como é o nome que diz a Constituição. Está lá no artigo 15 também. Incapacidade civil absoluta. Tá? Somente em caso de incapacidade civil absoluta é que pode sim se impedir que alguém se candidate. Não, mas aqui todo mundo praticamente acertou. Certamente que foi por pressa, não olhou direito o formulário e marcou errado. Tá? Esse aqui, a maioria acabou não acertando. Vamos ver isso aqui com um pouco mais de calma nisso. Mesmo sendo pré-candidato no exercício de mandato, já ele terá que disputar a eleição da convenção do partido para ter direito de candidatar-se na próxima eleição. E aí o que o pessoal fez? Confiou em Demário, foi lá, só no artigo da lei de eleições, e ele já é titular de mandato eletivo, não precisa disputar, ele já é candidato nato. Pois bem, amigos e amigos, esse dispositivo foi declarado inconstitucional, tá joia? Está lá no nosso roteiro de aula, está nos livros também, porque o que foi que disse o TSE, que depois foi confirmado pela STF? Isso fere dois princípios constitucionais. Primeiro, o princípio da isonomia. Como é que ele, pelo simples fato de já ser candidato, ser naturalmente pré-candidato e não deixar a possibilidade que outra pessoa entre e renove a política. Isso é tratar duas pessoas que estariam na mesma situação jurídica como pré-candidatos de um partido político de forma diferenciada, sem justificativa. Portanto, utilizando o critério da igualdade formal, que é que se aplica nesse caso específico, essa regra já foi declarada inconstitucional pela STF. Mas não foi só isso. Essa norma, por estar dentro de uma lei, da lei de eleições, criou uma regra linear para todos os partidos. E pode ser que tenham partidos que acham que deve ser assim e partidos que acham que não, que deve haver convenção com disputa igual entre todos. Então, isso violaria também a autonomia partidária em relação à escolha de seus candidatos. Portanto, esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF. Resultado prático, ele terá sim que disputar a comissão partidária na próxima eleição. Agora, claro, sendo um cara conhecido, tendo história forte, a mãe é prefeita, já sendo eleito e reeleito, os partidos vão brigar para tê-lo, né? Inclusive, porque é o cara que a gente chama, ele atrai voto, é o puxador de voto, aquele cara vai receber muito voto e que possivelmente vai levar um candidato também. Agora, legalmente, ele não tem automaticamente o direito de candidatar-se. Isso se chamava, no direito brasileiro, candidato nato, né? Aquele que já era titular daquele mandato ali e que ia, digamos, automaticamente ser recandidato à eleição novamente, à reeleição. Bom, vamos em frente. Vamos lá, a gente já está chegando bem perto do final. Aqui. Helena não pode candidatar-se à prefeitura de Paulista, pois configuraria o caso de prefeito de Belém. Verdadeiro. Fico muito feliz. Praticamente todo mundo, 85%, marcou esse item que, de fato, é a resposta correta para essa questão. Né? Lembra vocês o que é que significa essa figura do prefeito de Belém? O cidadão não pode ficar mais que 2 mandatos consecutivos como chefe do executivo do município. É o que é que normalmente acontece. Faltando 1 ano e meio para o final do 2º mandato, o cara começa a atuar na fronteira. Bota posto de saúde, pinta a escola, duplica a avenida. Olha, fica um brinco, esta cidade está esquecida. Mas é porque ele já está vendo, ele já estava vendo, né, porque antes podia, agora já não pode mais, já tem jurisprudência firme do TSE sobre isso, a possibilidade de se candidatar lá no município vizinho. Como a Constituição explicitamente não estabelece essa regra, acaba ocorrendo essa situação. O cidadão era prefeito uma vez no município, prefeito pela 2ª vez, no final do 2º mandato, renunciava e se candidatava no município vizinho. Né? Isso aí fazia com que houvesse pessoas que eram chamadas de prefeitos profissionais, que saíam circulando ali dos municípios ao redor de sua área de influência, daí o nome de prefeito itinerante, que hoje a jurisprudência reconhece é inconstitucional, porque isso, inclusive, não permite a tão necessária renovação da política. Tá joia? Mas aqui, realmente, a maioria da turma foi muito bem. Vamos em frente. Isso. Helena não pode candidatar-se à prefeitura de Paulista, mas poderia concorrer para a vereadora de Olinda. De Paulista, em qualquer outro município, se renunciar 6 meses antes da eleição e tiver domicílio eleitoral na circunscrição que concorra. Sim, é verdade. Tá joia? Então, ela poderia renunciar, como, por exemplo, lembra vocês, quando o Eduardo Campos estava no final do seu 2º mandato, ele renunciou para candidatar-se à presidência da República. Normalmente a renúncia ocorre para que a pessoa possa candidatar a um cargo, digamos,
com mais visibilidade, um cargo mais alto do ponto de vista de representação política. Mas também pode ocorrer isso. Alguém pode renunciar para candidatar-se a vereador, ou o governador pode renunciar para candidatar-se a prefeito. Mas dificilmente vai acontecer isso. O poder político do governador é muito maior. Mas pode acontecer de o governador renunciar para candidatar-se a prefeito no seu estado. Tá joia? Então, sim, essa é a resposta dessa questão. Vamos em frente, acho que só falta agora diz. Para concorrer às eleições de 2020, Jaqueline e Francisco deveriam estar filiados ao partido ao menos um ano antes da data da eleição. É falso, tá joia, pessoal? Quem votou aqui verdadeiro, talvez fique atento, porque isso era assim antes. Desde 2017 já não é mais assim. Tá? Desde 2017, basta 6 meses antes da data da eleição. Quem pegou a anterior, fica atento, porque essa informação está desatualizada. E bem como a partir da eleição de 2018 já também, o prazo para que a pessoa pudesse concorrer e de mudança de domicílio eleitoral também reduziu-se de 1 ano para 6 meses. Então, hoje, para poder se candidatar, quem quer se candidatar esse ano ainda tem tempo, pessoal. Não sei como é que vai ficar os prazos agora com esse pandemia que a gente está vivendo. Mas, em teoria, os prazos para inscrição em partido político e de mudança de domicílio eleitoral estavam se encerrando agora, justamente por esses dias. E como a eleição vai ser no primeiro domingo de outubro, mais ou menos daqui a 6 meses aproximadamente, então, nesta semana de agora, devia estar esperando esse prazo de 6 meses, tanto para a mudança de partido político, quanto a data da eleição. Tá? Deixa eu ver, parece que tem uma mensagem aqui. Cadê? Eita, acho que é o que é tal que na fila. Eu acho que tem alguém aqui falando alguma coisa em paralelo. Vamos lá, vamos continuar. E cadê aqui antes da eleição? E é isso mesmo, tá joia? E acho que não, só mais 2 questões. Vamos lá. Jairo tem razão. Tanto ele quanto sua mãe podem se candidatar, enquanto Jaqueline e Frederico estão impedidos pelo direito eleitoral de concorrer às próximas eleições nos casos partidos. Qualquer que seja o cenário, não é assim. Não é? Se eventualmente Helena venha a renunciar para poder se candidatar a vereadora, eles, tanto Jaqueline quanto Frederico ficam desimpedidos para se candidatar. Ele é prefeito como ela é prefeito, vice-versa. Poderia ser qualquer um, tá joia? Porque o titular do executivo não ia estar mais gerando inelegibilidade. Okay? Então, a resposta dessa questão aqui é como a maioria da turma marcou falso. Tá, ok? E aqui tem mais duas. Só vou terminar mesmo. Parece um jogo de xadrez. Se ela se candidatar, abre a possibilidade da candidatura de Jaqueline Frederico também. É sim. Essa resposta é verdadeira. E, de novo, aqui não foi uma questão, tenho certeza, de conhecimento da norma, foi uma questão da aplicação lógica. Porque, veja, Helena não pode se candidatar a prefeita de Olinda de nenhum outro lugar, ali perto. Joia? O que é que ela pode se candidatar? A vereadora. Para se candidatar a vereadora, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que renunciar. Portanto, com a candidatura de Helena, Jaqueline e Frederico ficam livres para se candidatar também. Tá joia? Essa eu sei. A professora Danadinho. Quando precisa, eu sou. Tá joia? Mas é só para vocês ficarem ligados. É momento de aprender. Tá joia? Fiquem sempre atentos. É difícil? Não é. Agora, é muita informação. A gente tem que levar cada informação em consideração para poder tomar a decisão correta. Ô, professor, sendo que ela não poderia se candidatar por justamente ser prefeito inerente? Não é que tá. E se ela se candidatasse a vereadora de Olinda? Mas poderia. Mas eu levei em consideração o que levava na questão, que ela dizia que ia ser prefeita em Paulista, né? Veja, se a Helena se candidatar, entendo sua preocupação, né? Eu talvez tenha que deixar mais claro aqui no texto, se candidatar Foi justamente a vereadora, né? Porque a vereadora pode ser de qualquer município, né? Entendo. Mas a lógica foi essa. Se ela se candidatar, se ela conseguir se candidatar